Top 5 armas raras da Segunda Guerra Mundial. Nunca na história da humanidade tantas armas foram desenvolvidas e produzidas como durante a Segunda Guerra Mundial. A hiperprodução de tanques, artilharia e, especialmente, armas de infantaria atingiu a casa dos milhões. Algumas dessas armas se tornaram marcos na história das armas. Os soldados lutaram em batalha equipados com MP-40, Thompsons, M1 Garands, Stens e outras armas de infantaria lendárias. Por outro lado, também havia armas que, por diversos motivos, foram produzidas em uma escala muito menor. Às vezes em números tão pequenos que eram considerados uma raridade, desconhecidos pelo público em geral. Aqui está uma lista das 5 armas mais raras da Segunda Guerra Mundial que você pode nunca ter ouvido falar. Tipo 100. A Tipo 100 não foi apenas a submetralhadora japonesa mais rara, foi a única que eles produziram em quantidade significativa. Curiosamente, apesar do fato de que as submetralhadoras eram perfeitas para a guerra na selva no Pacífico e no Sudeste Asiático, os japoneses não sentiram necessidade explícita de introduzir esse tipo de arma no serviço regular. As forças imperiais japonesas começaram a desenvolver submetralhadoras apenas em 1934, muito mais tarde do que qualquer outra grande potência. Seus 2 primeiros protótipos, os modelos experimentais 1 e 2, não atenderam aos padrões militares. Mas em 1940, o modelo experimental 3 foi aceito pelos oficiais militares japoneses e entrou em produção em massa em 1942 como a submetralhadora Tipo 100. Havia 2 modelos básicos da Tipo 100. O primeiro modelo, a Tipo 140, era uma arma volumosa que disparava munição de pistola Nambu de 8 mm de baixa potência a uma taxa baixa de 450 tiros por minuto. Longe de ser eficaz e propensa a enguiçar, a Tipo 100 tinha várias características estranhas, como uma mira traseira tangente, um encaixe para baioneta e até mesmo um bipé em algumas versões. O cano cromado era uma de suas melhores características. Havia também uma variante da Tipo 140 que foi projetada para uso por paraquedistas, que incluía uma coronha dobrável. O segundo modelo foi a Tipo 144, que apareceu em 1944, quando os japoneses decidiram simplificar e acelerar o processo de produção. A Tipo 144 era um modelo muito mais rudimentar, mas mais confiável. Ela foi despojada de detalhes redundantes e tinha uma taxa de fogo significativamente maior de 800 tiros por minuto. Quando você conta ambos os modelos da Tipo 100, apenas 25 mil dessas submetralhadoras foram produzidas. O DM-42. Surpreendentemente, uma das submetralhadoras fabricadas nos Estados Unidos menos conhecidas foi também uma das melhores. A UDM-42 era uma submetralhadora projetada pela High Standard Manufacturing Company para uso comercial. Quando a guerra começou, ela chamou a atenção da United Defense Supply Corporation. Essa organização estava em estreita conexão com o serviço secreto dos Estados Unidos e tinha a intenção de usar a arma para atividades subterrâneas no exterior. A UDEC assumiu o controle do projeto e entregou a produção para a Marlin Company, que iniciou o trabalho em 1942. A característica mais interessante da UDM-42 era que ela havia sido projetada para munições de 9 mm Parabellum. Este calibre era incomum para o mercado dos Estados Unidos, mas era bastante comum na Europa, porque a intenção americana era usar a arma para operações de resistência na Europa ocupada pelos nazistas. Até a aparência geral da arma dava a impressão de que ela foi projetada para a guerra irregular, pois não possuía nenhum recurso desnecessário. Ao mesmo tempo, era uma arma de alta qualidade, feita de peças bem usinadas com uma taxa de disparo de 700 tiros por minuto. Era uma arma confiável e muito precisa que era fácil de operar e manter, mesmo em condições severas. Uma característica curiosa era o carregador duplo de 25 cartuchos que permitia recargas rápidas, mais uma vantagem para os combatentes da resistência que a utilizavam. Seja por causa dos requisitos específicos ou por causa do processo de produção exigente e caro, não foram produzidos mais do que 15 mil UDM-42. Devido ao fato de que essas armas foram usadas pela resistência subterrânea, existem muito poucos registros de seu uso hoje. Os poucos registros que foram encontrados documentam seu uso na região do Mediterrâneo. FG-42. Entre as armas icônicas do arsenal alemão que foram produzidas aos centenas de milhares, também havia algumas de igual qualidade feitas em uma escala muito menor. Uma dessas armas era o Fallschirmjägergewehr 42, ou fuzil paraquedista 42. Uma arma que foi feita à insistência de Hermann Göring, já que ele queria que seus paraquedistas da Luftwaffe tivessem um fuzil melhor do que seus equivalentes do exército. A arma era uma mistura de um fuzil de assalto e uma metralhadora leve.
Foi projetada para ser usada como um fuzil de assalto, mas foi calibrada no poderoso cartucho padrão de 7,92 mm. O FG-42 também tinha uma empunhadura de pistola inclinada, uma grande coronha e um bipé, características mais próximas do conceito de metralhadora leve. Mesmo assim, os paraquedistas alemães a usavam estritamente como um fuzil de assalto, não como uma arma de apoio, porque era mais leve do que o fuzil semi-automático G-41 padrão do exército. O FG-42 foi considerado um design revolucionário que eventualmente influenciaria futuras armas, como a construção de metal e plástico para a metralhadora americana M60. O FG-42 era uma arma operada a gás, capaz de disparar tanto em modo de disparo único quanto automático. Como muitos outros designs de armas alemãs, o FG-42 era uma arma de qualidade, confiável e fácil de manusear. Sua única desvantagem era o carregador de caixa colocado no lado esquerdo da arma. Essa posição fazia com que a arma se desequilibrasse ao disparar rajadas. Embora o FG-42 fosse uma arma de alta qualidade, foi produzido em quantidade muito limitada. Seja por causa dos altos custos de produção ou porque a indústria alemã definiu suas prioridades para armar suas unidades regulares do exército, a produção do FG-42 foi interrompida após apenas 7.000 serem fabricados. Apesar de ser uma verdadeira raridade no vasto arsenal alemão, este fuzil automático ganhou um status lendário como uma das melhores armas da guerra. O registro mais notável de seu uso foi durante a famosa Incursão de Gran Sasso, a missão de resgate aéreo de Benito Mussolini. MAS 38. O FG-42 pode ter sido a arma que salvou a vida de Mussolini, mas foi a submetralhadora francesa MAS 38 que supostamente a encerrou. Um dos partidários italianos que participou da execução do ditador estava armado com a MAS 38, uma submetralhadora relativamente desconhecida da Segunda Guerra Mundial. A MAS 38 foi o projeto da famosa empresa francesa de fabricação de armas Saint-Étienne. O programa de desenvolvimento durou vários anos até ser finalizado em 1938 com um design que estava à frente de seu tempo. Infelizmente para a empresa, o cliente que a encomendou, o exército francês, decidiu não comprar a arma. No entanto, uma vez que a guerra começou, os franceses instaram a fábrica a produzir a arma nas maiores quantidades possíveis, mas já era tarde demais. A MAS 38 era uma arma de qualidade, feita de peças usinadas a partir de metal sólido, o que a tornava muito durável, mas também muito cara. Também exigia muitas horas de produção, demais para produzir uma grande quantidade de armas em um curto período de tempo. O que tornava a MAS 38 distinta de outros designs da época era que ela era desprovida de todos os recursos desnecessários. Não havia bipé, encaixe de baioneta, freio de boca ou qualquer outro recurso que a maioria das submetralhadoras tinha. A MAS 38 era uma arma pequena, com uma mola de recuo alojada dentro de uma coronha de madeira. Era compacta e muito fácil de manusear. O único problema real era que ela usava o notório cartucho 765 Long, que era uma munição de pistola usada exclusivamente na França. Devido ao início tardio da produção, menos de 2.000 submetralhadoras MAS 38 foram produzidas até o início da guerra. Em 1940, o exército alemão capturou a fábrica MAS e continuou a produção da arma, mas seu uso foi limitado à França por causa de sua câmara única. As armas foram distribuídas principalmente para unidades policiais e guarnições alemãs durante a ocupação da França. Algumas encontraram seu caminho para países próximos, como a Itália, mas em geral a MAS 38 foi uma verdadeira raridade durante a guerra. Carabina de Lisle. Comparado a armas produzidas aos centenas de milhares durante a guerra, aquelas feitas em algumas milhares de unidades eram consideradas uma raridade. Ainda assim, havia armas de serviço que foram produzidas em uma escala ainda menor, de cerca de 100 unidades. Esse foi o caso com a carabina de Lisle britânica. A carabina de Lisle não começou no setor de projetos, mas na casa de um engenheiro e entusiasta de armas, William Godfrey de Lisle. Ele fez sua primeira carabina suprimida no calibre .22 para caçar pequenos animais. No início de 1943, notícias desta carabina inovadora chegaram à sede de operações combinadas do Ministério da Guerra britânico. O Major Sir Malcolm Campbell convidou de Lisle para trazer a carabina ao seu escritório, onde se familiarizou com sua característica mais impressionante, sua operação quase silenciosa. Este foi o início de uma cooperação que resultou no primeiro protótipo. A carabina de Lisle calibre .45A CP passou em seus testes com as notas mais altas. Não produziu nenhum clarão de boca e era completamente silenciosa a uma distância de 50 jardas ou 46 metros. O Major Campbell ficou entusiasmado e ordenou que mais fossem feitas. De Lisle foi então transferido para a fábrica Ford Dagenham em Londres, que foi contratada para a produção.
A primeira fase terminou em apenas 17 carabinas feitas à mão, construídas usando peças de outras armas. A base era uma coronha de fuzil Lee Enfield Mark III, encurtada com um mecanismo de travamento. O ferrolho e o receptor foram modificados para munição de calibre .45 e foram equipados com um cano de submetralhadora Thompson alterado, enquanto o carregador foi retirado de uma pistola Colt MM 1911. A característica mais única era seu silenciador integrado de 15 polegadas de comprimento, uma invenção do próprio DeLillo. O lote inicial de 17 carabinas foi imediatamente enviado para unidades de comando. A arma foi oficialmente aceita em serviço em 1944, após uma série de testes de comparação com armas Sten suprimidas. O contrato foi dado à Sterling Armaments Company para produzir 500 carabinas, mas até o final da guerra eles conseguiram produzir apenas 130. A versão Sterling era diferente da original em várias características, sendo a mais notável a adição de uma empunhadura de pistola e uma coronha dobrável. As carabinas Delisle foram usadas exclusivamente por unidades de comando britânicas, embora algumas tenham chegado às mãos de operadores do Executivo de Operações Especiais. Devido à natureza de suas operações, existem muito poucos registros de onde essas carabinas foram usadas. Embora afastadas do curso principal dos eventos, essas raras armas da Segunda Guerra Mundial ainda assim entraram para a história das armas de fogo de pequeno porte. Foi apenas um conjunto de circunstâncias, e não a sua qualidade, que fez com que elas nunca entrassem em produção em massa em uma escala significativa. Nas mãos de soldados em todos os teatros de guerra, essas armas eram tão letais quanto outras armas que foram produzidas em uma escala muito maior.